Olá, bom dia. Bom dia. Estamos falando agora com o Dr. Dean Azevedo, osteopata. Dr. Dean, qual é a sua formação profissional? Eu fiz faculdade de fisioterapia na Unesp, em Presidente Prudente. No último ano da faculdade eu iniciei cursos de formação em osteopatia estrutural. Depois disso eu complementei, fazendo o curso de especialização em terapia manual e técnicas osteopáticas pela FAEFIJA, uma faculdade no norte do Paraná. Na sequência dos meus estudos, eu entrei no mestrado em Ribeirão Preto, na USP, onde eu fiz uma continuação do meu trabalho de iniciação científica na graduação. Eu fiz um estudo com análise histológica e histoquímica de músculo de ratos em treinamento físico. Na sequência e paralelamente, eu completei a formação em osteopatia visceral e craniana, entrei em estudos pelo Instituto Apiled, pelo Instituto Barral, em terapia crânio-sacral, em liberação somato-emocional e em manipulação visceral. Esses estudos ainda perduram, são vários anos de aprendizado, eles foram iniciados em 2007. Também, paralelamente a isso e às atividades clínicas, eu entrei no doutorado em 2007 na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, já trabalhando com um orientador ortopedista, com pesquisa em humanos sobre dores de cabeça, dores no pescoço e dores que nós chamamos de origem crânio-cervical. Fiz cursos paralelos, seminários, workshops, entre eles, um dos últimos cursos que eu fiz foi de posturologia e ortopraxia, com o professor Jean-Luc Safan, um professor francês, que aborda tanto a posturologia como as manipulações em pé, com bastante propriedade, e a reabilitação vestibular também. E esses foram os estudos convencionais, mas quem trabalha com as pessoas, eu acredito que o meu maior aprendizado foi na clínica, realmente com os pacientes. Então, nós descobrimos, foi possível descobrir como pensar através dos cursos, mas foi com os atendimentos que eu realmente entendi como era a aplicação. Eu tenho 12 anos aproximadamente de trabalho clínico. Eu atendo em média 12 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira. Então isso, se você fizer os cálculos, talvez dê aí alguns milhares de atendimentos nesse intervalo. Tá ótimo. Mais uma pergunta. Qual é a sua principal ocupação hoje, Dr. Dean? Eu diria que eu tenho duas ocupações principais. A primeira é como osteopata, como clínico, descobrindo origem de disfunções e dores, e com isso intervindo através do toque, que é o trabalho do osteopata. E eu tenho uma segunda atividade, que é professor, ministrando seminários, ministrando workshops ou palestras para os alunos que têm interesse na área de terapia manual e osteopatia. Esses trabalhos têm sido realizados por algumas instituições, especialmente o Instituto do Curso de Osteopatia e Terapia Manual, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que ocupam aí várias sedes no Brasil. Tá ótimo. Dr. Dean, vamos adentrar um pouquinho mais desta osteopatia. O que significa a osteopatia, para que, de um modo geral, para que todos possam entender? Osteopatia, ela é uma ciência e uma arte de tratamento, eu diria. Quem inventou é um médico norte-americano chamado Andrew Taylor Still. Ele dizia que a osteopatia é anatomia, anatomia e anatomia. Com a evolução do pensamento e dos estudos, eu diria que nós olhamos a pessoa como um todo, que é um princípio, enfatizando a anatomia
a fisiologia, a semiologia e os aspectos que abrangem uma pessoa como um ser, do ponto de vista não só material. Então, a osteopatia, definindo, é uma ciência de característica médica em que nós buscamos a causa dos problemas de uma pessoa ou de disfunções através de uma análise minuciosa do movimento e dos aspectos de vida da pessoa. Tá ótimo. Então vamos agora entrar mais ainda. Agora, Dr. Dean, várias perguntas na mesma, tá? Qual é o seu sentimento quando você está atendendo um paciente? Ou seja, você fecha os olhos? Você sente alguma coisa diferente? O movimento com as mãos é o mesmo tanto para mulheres quanto para homens? E quanto tempo para melhorar ou até mesmo curar um paciente? Uma pergunta mais caprichada. Complexa. Quando eu toco num paciente, eu primeiro imagino a anatomia desse paciente. Então eu faço um toque tentando sentir a pele. Depois da pele, nós temos uma camada de gordura. Então eu vou tentando aprofundar para sentir a camada de gordura desse paciente. Depois disso, eu vou tentando sentir os músculos, vou sentindo a temperatura do corpo do paciente, vou sentindo se está rígido ou não, vou observando se tem assimetrias e para onde pequenos movimentos do corpo caminham. Nós chamamos isso de ausculta. Nesse momento, é possível definir se é um problema com característica mais muscular, óssea, articular, ou se a mão parece entrar dentro do corpo e dá a sensação de que é um problema visceral ou de sistema nervoso central. Então eu diria que a minha percepção sensorial, ela aprofunda alguns centímetros na pele. Talvez se alguém olhar, tocando, vai ver a mão encostada no corpo e com um toque suave, não percebe nada. Mas na minha cabeça eu estou desenhando a anatomia daquela pessoa. Então eu fecho os olhos, sim. Eu fecho os olhos para confrontar a anatomia padrão que eu tenho pelos estudos com a anatomia da pessoa. E isso vai me dando uma possibilidade de entender de onde vem uma possível disfunção. Na maioria dos casos, não é onde o paciente sente dor que a gente precisa mexer. Então, o corpo, no princípio da osteopatia, ele é uma unidade funcional. E é possível que um problema no pé seja resolvido mexendo na pelve, ou um problema na pelve seja resolvido mexendo na cabeça, ou que um problema, como uma pressão alta, seja melhorada manipulando as costelas. Então, eu preciso entender isso, que aonde existem, eu poderia dizer, nós, que a pessoa não conseguiu assimilar sozinha. E não há diferença, na realidade, entre idade ou entre atendimento de homem e mulher. Quando eu vou tratar uma pessoa, não tem nenhuma diferença se é homem, mulher, se é novo ou se é velho. Tem diferença se a pessoa quer ser tratada por mim, e isso dá muita diferença, né? E dá diferença, sim, se eu consigo atingir a causa do problema. Se eu conseguir, através da entrevista e através do toque, descobrir onde tudo começa. Se isso for possível, o trabalho é bem aplicado. Tá, e o tempo para curar vai depender? Ou para melhorar? A cura, ela não é uma característica do osteopata ou do terapeuta. Fazer uma cura não é algo que viria de fora para dentro, né? Então, num conceito de cura que eu entendo, a cura ela sempre exige uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento ela pode ser sentar melhor numa cadeira, pode ser iniciar uma atividade física, pode ser mudar a alimentação, pode ser pedir perdão para alguém, né? Então, isso sim, uma mudança de comportamento,
eu diria que é uma cura. Agora, o que eu faço é ativar a percepção corporal da pessoa, às vezes a percepção emocional da pessoa, para que ela possa redesenhar, reinterpretar fatos e o próprio esquema corporal. Às vezes a pessoa não está sentindo que tem um lugar rígido, com alteração de temperatura, com alteração do movimento. Tocando, a pessoa pode perceber isso e o corpo dela pode funcionar melhor, pode ir mais sangue para aquele lugar, e isso vai ajudar no processo de desinflamação. A osteopatia, ela tem, além do princípio de que o corpo é uma unidade, ela tem ainda o princípio da lei da artéria, que o objetivo dos toques é levar sangue para determinado local. E o próprio sangue é que é o grande agente curador do ponto de vista físico. Então a osteopatia também acredita que o corpo é capaz de se autocurar quando corretamente estimulado. A osteopatia também acredita, como um quarto princípio, de que estrutura e função estão relacionados. Uma pessoa que tem uma estrutura debilitada, por exemplo, um fumante que não tem uma expansão pulmonar completa, pode desenvolver problemas nas costelas. Então, se eu mexer nas costelas, eu também posso atuar de maneira a expandir mais a capacidade respiratória dessa pessoa. Então, dentro desse princípio, é que a osteopatia vai estar trabalhando. Tá ótimo. Mais uma pergunta. Dr. Dean, essa é bem pessoal. Qual é a sua maior satisfação no trabalho? Eu adoro trabalhar. Primeiro, eu acho que é uma característica, cada um tem um hobby, né? Eu diria que o meu hobby é trabalhar. Não que eu não tenha outros, mas eu me sinto no lugar certo quando eu estou trabalhando. A impressão que eu tenho é que o tempo ele corre num tempo diferente quando eu estou trabalhando. É como se passasse para mim de maneira mais lenta enquanto eu trabalho. E com isso eu consigo ouvir as histórias e revivenciar as histórias do paciente com uma certa facilidade, porque eu estou pronto, como uma criança esperando a história, para descobrir onde é que as coisas começam e terminam. Então, nesse ponto de vista, trabalhar para mim é extremamente prazeroso. Quando eu estou trabalhando, eu busco ver o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa, né? Eu entendo que tem muitos motivos que podem ajudar. Às vezes ajuda bem de ouvir uma pessoa, e tem pessoas que vão ao consultório assim, vão porque querem conversar um pouco e entender algumas características do que está acontecendo na vida. Tem pessoas que querem um toque preciso para poder ajudar o corpo a funcionar melhor. Tem pessoas que elas estão bem, mas elas querem ficar melhor ainda. Então, tem como fazer isso. Então, trabalhar para mim, ela como eu poderia dizer, trabalhar é a minha vida, mas mais profundamente, trabalhar é a forma como eu entendo que eu devo estar no mundo. E quando eu era adolescente, eu achava que eu queria ser médico, mas eu não sabia o que era osteopatia. Hoje eu entendo que eu queria ser osteopata. Não é exatamente isso, mas porque o que eu entendo de ajudar as pessoas e, de uma certa forma, me ajudar também, converge com esse tipo de pensamento. A osteopatia não seria uma técnica. Eu não entendo a osteopatia como uma técnica, e acho que nem é. A osteopatia é uma filosofia de tratamento e uma filosofia de vida, que o próprio terapeuta, osteopata, ou médico osteopata, tem que entender isso e convergir as suas energias físicas, mentais, emocionais, espirituais naquilo que ele está fazendo. Eu acho que é isso. Tá ótimo. Então agora vamos abranger um pouquinho mais. Dr. Dean, o que as pessoas podem esperar da osteopatia no Brasil? A osteopatia, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos como uma especialização médica, como uma residência médica.
e lá ela cresce dentro do universo da medicina. Posteriormente ela foi para a Europa, e hoje na Europa existem tantos cursos técnicos em osteopatia quanto cursos de graduação em osteopatia, e assim ainda continua crescendo. No Brasil, a osteopatia é uma especialização do fisioterapeuta, porém como a carga horária ela é bastante exigente, então normalmente você estuda de 3 a 5 anos para fazer uma formação em osteopatia. Então não é tão simples ser osteopata, que é entender a anatomia, entender o corpo e ao mesmo tempo aplicar isso no paciente. Então a osteopatia ela tem um papel extremamente importante, porém limitado às habilidades da pessoa. Então não tem como ela não crescer, no meu ponto de vista. Pela especificidade da análise, ela obrigatoriamente é uma profissão ascendente. As pessoas cada vez mais elas precisam entender o que está acontecendo num aspecto mais amplo. Ninguém que eu tenha contato quer saber só o que tem num ombro doente. Ele quer saber como é que esse ombro doente pode ficar melhor na vida dele, em relação ao esporte que ele faz, em relação à atividade de trabalho dele. E a osteopatia permite isso, é enquadrar uma disfunção na vida da pessoa. Então ela vai crescer, a osteopatia ela vai crescer ainda muito mais, é um campo extremamente aberto. Eu não conheço osteopatas que têm a formação completa eu me refiro à formação na parte músculo-esquelética e estrutural, na parte visceral, na parte craniana, que estão insatisfeitos com a profissão, seja pelos resultados clínicos, seja pelos aspectos pessoais, financeiros, que existem nisso. Então, é um campo enorme. Tá ótimo. Dr. Dean, ainda há pouco o senhor disse que, além de atender consultas, o senhor também disse que é professor e faz seminários, workshop, palestras. Então, agora a pergunta para os interessados. Qual a importância de um seminário ministrado por você e para quem ele é direcionado? Os seminários são aulas muito específicas em intervalos de tempo específicos. Às vezes a pessoa, um possível aluno, um fisioterapeuta, um profissional da área da saúde, pode não ter tempo de fazer uma formação toda e ele pode perceber que ele tem uma deficiência na sua capacidade de avaliar funcionalmente o paciente no que se refere à parte visceral, à parte anatômica, ou esqueceu ou não sabe testes específicos. Os seminários viriam nesse sentido, contribuindo para a formação prévia que alguém já tenha. Quando eu ministro palestras, seminários, workshops, eu vou olhar o público que eu estou ministrando naquele conteúdo e, se houver necessidade, eu começo da anatomia básica, de avaliações básicas, evoluindo até raciocínios mais complexos e o que o paciente precisa, ou o que você pode fazer para ele quando ele chega ao consultório. Então, eu penso que o seminário tem essa importância, aprimorar habilidades que já existam, então aperfeiçoá-las, ou criar novos conceitos, complementando a formação também já existente, ou até criando uma nova formação se a pessoa não tiver conhecimento sobre o assunto. Então esse seminário é mais direcionado para profissionais ou estudantes do ramo? Sim. Tá ótimo. Dr. Dean, como as pessoas hoje podem encontrá-lo para consultas e como contactá-lo para seminários? Consultas eu atendo em 2 cidades. Eu atendo em Uberlândia e atendo em Ituiutaba, ambas em Minas, né? Em Uberlândia é onde eu fico a maioria do tempo. Eu atendo numa clínica, tenho o meu consultório, está localizado dentro de Uberlândia, no bairro Martins, na rua Bernardo Cupertino, número 365. Basta ligar no telefone que fica no meu site, osteopatiauberlandia.com.br, e marcar e agendar uma consulta. Em relação a seminários, a pessoa deve entrar em contato comigo
passando algumas características do que ele deseja. Qual é o público interessado, qual é o nível de formação, qual é o objetivo de estar fazendo aquele trabalho. Obviamente vai ser feita toda uma análise, uma proposta de desenvolvimento através de workshops, seminários para essa pessoa. Tá ótimo. Para finalizar a nossa entrevista com o senhor, Dr. Dean Azevedo, o Brasil tem muita gente que sofre por problemas de funções físicas ou emocionais, ou as duas. Muitas dessas pessoas talvez nem saibam que existe uma alternativa para melhorá-las ou até mesmo para curá-las. Então aqui eu peço que o senhor deixe uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo agora. Existe uma característica histórica dentro do pensamento cartesiano que dividiu a pessoa. Como se nós fôssemos várias partes, e essas partes compõem o que é uma pessoa. E muito do pensamento, até físico, ele evoluiu nesse sentido, de estudar, por exemplo, a mão, vamos estudar o ombro, vamos estudar as costelas, os pulmões, e depois ver como isso se adapta em cada parte do ser humano. Eu diria para as pessoas que sofrem que elas não são o ombro dela, elas não são a coluna dela, elas não são a diabetes ou o joelho, elas são mais do que isso. Elas têm uma essência maior. É como se cada pedaço do corpo dela contasse uma história de vida. Então, quando a gente toca numa pessoa, ou quando a gente tenta enxergar uma pessoa, ela não deve se limitar a dizer o que aquela dor ou aquela doença traz para ela, mas sim como é que ela aprendeu a viver melhor ou não com aquela doença, com uma deficiência que ela tem, ou que leva ela a ser o que ela é hoje. Então, quando alguém tiver em sofrimento por uma doença, por uma disfunção, por um problema emocional, qualquer que seja, ela deveria olhar para ela mesma, entendendo que ela não é um pedaço do corpo dela, entendendo que ela tem uma história, entendendo que o corpo ele é um mapa do ser. O corpo ele manifesta sofrimentos porque trabalhou muito, porque sofreu, porque teve problemas de convívio, porque teve várias situações que levaram ele a ficar daquele jeito. Então, para as pessoas que sofrem, eu diria que todo sofrimento tem um motivo. E é justamente isso que deve ser entendido. Se a pessoa entender o que uma dor ou o que uma doença quer dizer, pode ser que ela não tenha mais motivo de existir. Muito obrigado. Estivemos aqui com a participação do Dr. Dean Azevedo. Muito obrigado, Dr. Dean. Obrigado. Se hoje você tiver algum tipo de sofrimento, dor, doença, se questione se você já investigou a causa do problema realmente. Quando eu me refiro à causa do problema, não seria só se fez raio-x ou ressonância ou exame de sangue, que também são importantes, mas se você analisou como você está dormindo, como você está comendo, como é que está o seu convívio em casa, como é que você pretende estar ano que vem, ou como é que você quer envelhecer. Eu acho que essas perguntas elas são primordiais no processo de saúde e doença.
Se você entende a saúde como uma melhora em uma dor, então você busca isso. Se você entende que a saúde depende de algo mais amplo, como os fatores nutricionais, ambientais, sociais, os seus projetos de vida, então busque investigar cada um desses contextos. E saiba que o corpo deixa tudo isso gravado. Deixa gravado tudo que já foi e deixa gravado as intenções e os sentimentos de cada coisa. E como um mapa, ele não erra e o corpo não mente.